Caros irmãos, queridas irmãs, eu queria começar dizendo na pregação de hoje, nesta quinta-feira, dia 26 de maio, dia de São Felipe Neri, que os critérios desse mundo não são os critérios de Deus. Os valores do mundo não são os valores de Deus. Os ensinamentos do mundo não são os ensinamentos de Deus. O que parece tristeza para nós nesse mundo, transformar-se-á em alegria. E o que é choro, às vezes, e lamentação, alegrará o mundo. Eu queria dizer uma coisa para vocês que pode parecer não ter nada a ver com esse evangelho, porque muitas das vezes nós somos como esses apóstolos que Jesus está falando e a gente não está entendendo. Jesus fala e a gente não entende. Mas é interessante porque Jesus percebe que os apóstolos querem fazer o quê, Fábio Luiz? Interrogá-lo, perguntá-lo. Não tenhamos medo de perguntar a Jesus aquilo que a gente não entende. Se eu não entendo aquilo que Jesus diz, pergunta para ele: Jesus, me ajuda a entender, a compreender o que queres dizer para mim. Um dia desses, eu sempre disse aqui, Fábio Luiz é prova disso, e quem vem às missas de São Miguel, eu sempre disse aqui que eu sou uma pessoa o quê? Cheio de defeitos, erro, não sou um super padre, não sou uma pessoa espiritualizada de uma maneira profunda, tenho os meus defeitos, tenho os meus erros, tenho as minhas limitações. Claro que eu não paro nelas, né? Não sofro da síndrome de Gabriela. Não vai botar isso não, tá? Síndrome de Gabriela, que é a música que tinha na abertura da novela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não, não tenho isso. Eu sou uma pessoa que busca um aperfeiçoamento pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, um crescimento, um amadurecimento. Mas não me coloco como uma coisa que eu não sou. Alguém que é um místico. Não, eu tenho os meus defeitos. E não tenho vergonha de mostrar que os tenho. Como Pedro, nunca teve vergonha de mostrar os seus erros, de mostrar as suas covardias, de mostrar as suas instintividades. Eu gosto muito de São Pedro, sabe? São Pedro é um santo que me mostra muito esse lado humano nosso. O Pedro medroso, o Pedro que ficou com raiva e foi lá e pegou a espada, o Pedro que fazia aquelas perguntas inconvenientes, o Pedro que às vezes tomava a iniciativa, o Pedro que saía correndo, se vestia e ia ao encontro de Jesus, o Pedro que amava Jesus do jeito dele e era amado por Jesus do jeito dele. A gente não tem que ter vergonha. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: mas depois não adianta você ficar me pedindo desculpas. Não adianta você ficar me pedindo desculpas. Adianta sim, é óbvio. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer na vida é o que, Fábio Luiz? Quando a gente erra? Pedir desculpas. Não era o caso, nesse momento, de eu pedir desculpas, porque não sei se eu estava errado, mas adianta pedir desculpas sim. Nós temos que pedir desculpas quando a gente erra e dar o perdão, mesmo que às vezes a gente não queira dar o perdão. Quantas e quantas vezes a gente erra? Quantas e quantas vezes Deus nos perdoa? Deus nos perdoa o tempo todo. Quem somos nós para negarmos um perdão, para negarmos uma desculpa? Obviamente que o mais importante é sabermos que o perdão é um processo decisivo nosso. Agora, saiba de uma coisa você, todo aquele que
não tem disposição para perdoar é o mesmo que não tem disposição para fazer o quê, Fábio? Pedir perdão. Eu conheço muita gente que não gosta de pedir perdão. E é muito triste quando a gente vê pessoas que não pedem perdão, sabe? Erram e faz o quê? Finge como é que é? Finge que não aconteceu nada. Que não chega, que não senta, que não olha nos olhos e fala, me desculpa, naquele momento eu estava mal, naquele momento eu não estava bem, naquele momento eu me exagerei. Não há vergonha em pedir desculpa, como também não há vergonha de se reconciliar. Não estou aqui mandando recado para ninguém, não. Não estou, não. Eu estou aqui dizendo de uma coisa que esse tempo pascal tem nos ensinado muito, que é o quê? É o tempo de misericórdia, é o tempo de amor. Tu me amas, lembra? Tu me amas? Claro que tem horas que a gente pede desculpas com o nosso olhar. A gente pede desculpas com o nosso jeito. E a gente desculpa com o nosso olhar. Mas às vezes é muito importante falar. Falar. Senão Jesus não chegaria para Pedro e falava o quê? E olha que Jesus falou 3 vezes, né? Tu me amas? É óbvio que Jesus sabia que Pedro o amava. Mas Jesus quis fazer o que com Pedro? Ouvir da boca dele. Tu me amas? Você tem uma palavra, Fábio, que é poderosa, que pode fazer a diferença nesse mundo, que transforma qualquer tristeza em alegria, como vimos no Evangelho, é essa palavra, eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas não é só um amor de palavra. Aí tem gente que fala, mas eu falo isso com as minhas atitudes, com os meus gestos. Mas por que então que a Bíblia está cheia de palavras, eu te amo? Deus te ama. Aliás, Isaías 43 diz o quê? Eu vos aprecio e vos amo, és meu, és precioso para mim. Lembra daquela música? Israel, eis o que diz o Senhor, não tenhas medo, pelo nome eu te chamo. Isso aí é o quê? Isaías, eu te amo. Deus diz para nós, eu te amo, eu amo. Aliás, o próprio Jesus diz o quê? Amai-vos. Da palavra amar. Ele vai, mas ele volta. É toda essa festa que vamos celebrar no próximo domingo, a ascensão do Senhor. Ele vai, mas ele volta. Ele vai para estar conosco todos os dias. Porque Cristo ressuscitado é companhia, é presença. É presença. É presença amorosa, é presença misericordiosa, é presença de fé. Eu vejo no ser humano hoje uma imaturidade que beira a tolice. Porque as pessoas estão tão perdidas e o pior, elas não percebem. Elas não percebem que elas estão perdidas, que elas estão desinformadas. E o que mais me assusta, Fábio Luiz, é que elas, muitas delas, vivem o sagrado, estão no meio do sagrado, mas não fazem o que os apóstolos no Evangelho de hoje quiseram fazer. Interrogar Jesus, perguntar. Não tenhamos medo de perguntar a Jesus, Jesus, o que significa ir e voltar? O que significa ser amado pelo Pai? O que queres de mim?
Muitas pessoas hoje estão fazendo o quê? Seguindo seus instintos, seguindo a confusão, seguindo pessoas, colocando a fé em pessoas que na hora da dificuldade vão te virar as costas. Seguindo o quê? As próprias esquemas, os próprios cálculos, as próprias medidas. E essas pessoas não abrem os corações para Deus. E às vezes, isso acontece dentro do próprio sagrado. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas a igreja, ou Cristo, não está dentro dela. Isso dá uma... Já escolheu? Mas tem muita... Oi? Nem vi. Tem muita gente que está dentro da igreja, está dentro do sagrado, mas ainda não abriu seu coração para o sagrado, não abriu seu coração para Deus, não abriu seu coração para o Cristo ressuscitado, não interpela Jesus, não pergunta Jesus, não para ouvir Jesus, não faz como fez Maria, irmã de Marta, senta aos pés do Mestre para ouvi-lo, para conversar, para contemplá-lo. E qual foi o refrão do salmo de hoje? O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor recordou o seu amor sempre fiel. Recordou o quê? O seu amor. Aliás, o que diz o Salmo da Páscoa? Eterna é a sua misericórdia. Eterna é o seu amor misericordioso. O seu amor é eterno. Se a ira dura um instante, o amor é eterno, a misericórdia é eterna. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai, porque somos amados. E quem ama, diz, eu te amo. Quem ama, diz, me perdoa. Quem ama, diz, eu te perdoo. Quem ama, se reconcilia. Quem ama, se reconstrói. A gente não pode construir, gente, pelo amor de Deus. Fábio Luiz está fazendo a casa dele, né? Você começou a fazer a sua casa lá, você e Natália, pelo telhado? Como é que você constrói? Pela fundação. Vamos falar a verdade. Tudo que começa errado, tudo que começa pelo telhado, a própria Bíblia diz, não se sustenta. Tem muitos edifícios, inclusive familiares, sendo construídos não sobre a rocha, mas sobre a areia. Na primeira tempestade, e tem tempestades rolando aí, chuvas e ventos. Por quê? Porque quem colhe, como é que é? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade, é o ditado. Tem muita gente que, em vez de semear amor, para colher amor, semeia vento. O demônio, ele é barulhento. Deus é o Deus da brisa mansa, suave, doce, incomparável. Veni, Sancte Spiritus, veni per Mariam.